Olá, amigos. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos passando das 14 horas. Estamos com imagens ao vivo da ponta da praia. Dá para perceber mais um dia sem sol, né? Tivemos praticamente uma semana, um dia de sol, que acho que, se eu não me engano, foi no sábado passado, e não tivemos mais sol, já com uma carinha que vai chover. Se você olhar aí atrás, ó, se você der uma olhadinha, você vai ver que a situação está feia aqui em Santos. Aliás, o estado de São Paulo todo está sofrendo com isso. Então, estamos ao vivo, são 14 horas e 2 minutos. Nós estamos iniciando o nosso estudo da doutrina. Gostaríamos muito da sua participação, que você participe, pergunte, tire dúvidas, discorde, concorde, acrescente. O importante é você participar e, acima de tudo, que você também tenha a sua opinião, tá? É um estudo, como diz o nosso amigo, né? Eu aprendi com ele, o NED é de todos. Boa tarde, Nilton Júnior. Boa tarde, José. Vocês estão vendo a paisagem? Que bonita a paisagem, né? Isso aqui é a cobertura do Zé, o triplex que ele tem aqui na ponta da praia. Aquelas torres, sabe aquelas torres? Exatamente. Aqui, depois eu vou acabar o NED e ele vai comer um churrasquinho aqui na nossa churrasqueira. Não, porque eu sou vegetariano. Ah, é vegetariano. É vegetariano, meu, hein, realmente cara? Não dá. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E como o Zé falou, não tem mais o que dizer. Vamos lá participar, vamos lá comentar, vamos lá discordar. O NED é nosso. Exatamente. E, só para lembrar vocês, eu vou falar no final da nossa live de hoje, mas eu vou lembrar a todos que o próximo NED da sexta-feira que vem, só para lembrar, será no nosso salão, será ao vivo, vai ter presencial, você pode participar. Você que é aqui da Baixada, que queira assistir o NED, não é isso? Vem aqui, é aberto ao público, você vai poder fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Das 14 às 15 horas estaremos com o NED e depois nós vamos explicar o que vai acontecer após as 15 horas no final dessa reunião, tá bom? De qualquer maneira, podem tirar suas dúvidas aí e se você estiver aqui próximo, estiver participando, venha para cá, venha assistir conosco. Não quer dizer que não seja transmitido. Será transmitido também, continuaremos as transmissões do NED, continuaremos ao vivo, só que diretamente do salão, tá? Estaremos aí com o salão, onde teremos aí as pessoas presencialmente. E também, já me perguntaram se segunda-feira também não vai parar a transmissão. Não vai. Então, teremos 2 transmissões ao vivo das nossas reuniões, na segunda noite, como já é de costume, às 20 horas, e teremos agora, sexta-feira, das 14 às 15 horas, e, posteriormente, uma coisa muito boa que eu pediria aos meus nedianos, nossos amigos que estão assistindo, que depois divulguem, porque vai ser muito bom. As pessoas têm necessidade de ajuda, né? Estão necessitando de ajuda, então eu gostaria que vocês depois divulgassem com mais calma aquilo que nós ainda vamos acrescentar sobre esse assunto. Meu amigo, qual é o assunto de hoje? O mesmo da semana passada, mesmo, gente, é continuação, né? Vamos continuar falando sobre a erraticidade, os espíritos desencarnados, o que fazem no mundo espiritual. Trabalho, não trabalho, e hoje vai continuar uma continuação, mas não a mesma coisa, igualmente, como eu costumo dizer, diferentemente, falando sobre aqueles que nos influenciam também na espiritualidade, né? O que, quando a gente desencarna, esse pessoal que nos acompanhou aqui companheiros, amigos espirituais, companheiros e os nossos adversários, continuam nos acompanhando na espiritualidade? Vamos ver o que os espíritos nos dizem. E prepara o guarda-chuva. Se você olhar lá no fundo, já você vai ver que a situação está feia, gente. Vai vir muita chuva. Prepara o guarda-chuva aí, que a situação está feia. Agora, se sair fora de foco de vez em quando, gente, vocês perceberam que quando ele estava falando, saiu meio fora de foco, é a luz. Esse homem é iluminado. Toda vez que ele ilumina, aumenta a luz aqui, sai o foco da câmera. É impressionante. Vamos lá, então? Vamos lá, gente. Vamos começar, então, o nosso vídeo. Prestem muita atenção. Divulguem aí para o pessoal vir assistir. Se não assiste depois, não tem problema nenhum, tá bom? E hoje, então, é o assunto sobre a erraticidade. O que acontece conosco no mundo espiritual. Vamos lá. Vamos lá, galera.
Capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Perguntas 558 a 584A. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como dizes, sim. Esses vos rodeiam constantemente e por vezes tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os espíritos superiores dispõem da faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo, em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erraticidade ou na condição de encarnados? Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem, seja como espíritos, seja como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir aos enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi-los pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha sua tarefa. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Qual pode ser, na Terra, a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária.
Muitas vezes, seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes traria nenhum proveito? Entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade, e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem à ociosidade. Pessoal, antes do Nilton dar uma explicação, eu até esqueci de dar um oi para o pessoal. Rapidinho aqui, ó. Eu quero dar um oi aqui, ó, para Vilma. Vilma Alves Silva, boa tarde, Vilma. Para Rosalina Rodrigues, boa tarde. Esse pessoal que está nos assistindo aí. Luciene Garante Antunes, boa tarde. Luiz Fernando Santos, boa tarde, Luiz Fernando. Prazer vê-lo aí. Joelma Ventura. Joelma, Isso. Um beijo. A paz na luz de Cristo, né, o Luiz Fernando? Alcina Medeiros, conheça, Alcina a voz da multidão, aquela voz do tratamento. Olha o sorriso gostoso dela. É linda, a Alcina é muito linda. Delmira Ciccone Moutinho é linda também, maravilhosa. Muito linda. Isso aí. Amar Ortiz, boa tarde. Sueli Manfredi, isso, Sueli Manfredi. Regina Moura Souza, Ana Maria Crestani, desculpe. Rob Lopes, aí, ó, boa tarde. Rob. Isso. Prestigiando. Oswaldo Araújo Júnior, boa tarde. Um abraço, Oswaldo. Bom Ned a todos, né, Rob? Heloísa Inácio, boa tarde, Heloísa. Elô. Obrigado pela dica de ontem, Elô. Rosemary Cortez Caetano também. E a Vilma já está fazendo uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente fala, viu, Vilma? A Suzana Amaral, Su Amaral, do Rio Grande do Sul, Esteio, um grande abraço ao pessoal do Rio Grande do Sul. Temos muitos amigos aí no Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Vamos lá. Bom, vamos falar uma parte que assim me chamou a atenção, depois se vocês, por acaso, perceberem outra que estava chamando a atenção de vocês, traz que a gente bate um papo sobre isso. Sobre a ociosidade, né? Eles falam que a ociosidade, mas, na realidade, não há ociosidade. Mesmo aquele cara que fica deitadão, não faz nada o dia inteiro, aparentemente, ele está ocioso, sim. Porém, existe aquele processo dele, pessoal, o íntimo dele, né? O que ele pensa, o que ele age, como ele trata as pessoas. Muitas vezes o cara está ali de boa, não faz nada produtivo, mas a atitude com as pessoas são atitudes construtivas ali, palavras que ele dizem que, de alguma maneira, estimulam a pessoa, né? Atitudes que ele toma que estimulam a pessoa, porque não pense que o ócio é só o ócio só de ficar sem fazer nada, de não trabalhar, muitas vezes, né, de ser um hospedeiro, né, se hospeda na casa do pai e da mãe, fica ali de boa, só no joguinho, só nas minisséries. Esse ócio é prejudicial, mas você pode estar trabalhando muito e tem um ócio mental, porque você está trabalhando para adquirir o carro, pagar a conta de luz, por carro, para a casa que você comprou, mas o que você está construindo para você, né, moralmente, e o que você está contribuindo para a sociedade. Eu trabalho 14 horas, eu trabalho 20 horas, sim, mas qual é a sua contribuição? Você está trabalhando para crescer como pessoa ou apenas para crescer monetariamente e de forma economicamente? Temos que pensar nisso. E o outro ócio aparente é os nossos companheiros de rua, né? Que não, tem os carrinheiros que trabalham bastante, né? Mas tem aqueles que ficam pela rua, bebendo, pedindo uma moeda, assim. Esses caras estão no ócio. Será que vida é essa, a gente fala, né? Certa feita, um palestrante disse o seguinte,
que uma senhora ficava naquela rua o tempo todo, para cima e para baixo, para cima. Aquele do olho azul que teve AVC, então um branco, olha que teve... Raul Teixeira. Raul Teixeira. Raul Grande Teixeira. Raul Teixeira. Um excelente palestrante, excelente orador, um cara tem excelentes palestras dele. Ele dizia o seguinte, que uma senhora ficava numa rua para lá, para cá, não sai dali, para lá, para cá. Todo mundo conhecia ela, muito boazinha, muito bacana, muito simpática, e todo mundo ajudava muito ela. E um dos espíritos, segundo ele, o mentor dele, e ele estava andando, falou para ele, sabe quem é essa senhora aí? Ele falou, não, quem é? Olha para aquela placa ali. Ele olhou para a placa, estava o nome dela na placa, evidentemente, de alguns séculos atrás, né? Aí eu falei assim, então, essa senhora, ela foi uma governante, né, abusou, imagina quantos governantes vai ter andando nas ruas aí, né? Abusou do poder, usando de forma errada, prejudicando pessoas, né, levando pessoas até a miséria. Então, ela nessa encarnação, já não é a primeira reencarnação que ela vem, como pedinte, como moradora de rua. Por quê? Porque ela precisa ter consciência disso. Então, ela está vivenciando aquilo, né? E o vínculo dela é tão grande com essa rua, né? Segundo ele, com essa rua, que ela não, inconscientemente, ela não sai dali. Ela fica... O habitat dele é aquela. Então, muitas vezes, a gente fala de ócio, né? A ociosidade é uma expiação, que nem foi dito aí. Porque aquela pessoa que está ociosa hoje, ela foi muito pior na outra encarnação. É mesmo? Entendeu? E não ociosa. Ela pode ter cometido um monte de erros, e hoje o ócio, inconscientemente, a gente tem que sempre lembrar que o nosso inconsciente é o nosso esteio, né? Aquele que nos dirige, inconscientemente ele se joga no ócio. É lógico, tem gente que não quer nada agora no Brasil. Você tem que separar isso. É que eu falo, nunca é regra, gente. A nossa conversa aqui nunca é regra. Né? Eu estou falando de um dos casos do ócio, que é inconscientemente o medo de possuir algo, entendeu? E falhar novamente. É verdade. Tá? Então, é uma autossabotagem, por incrível que pareça. É uma autossabotagem. Ou seja, para que ele não erre novamente, ele fica nessa condição estático, né? Parado. Isso, ele fica... Mas é certo? Não, o correto é ele cumprir a tarefa dele, ou seja, ele vencer... É isso que eu ia te falar. Qual é o mérito disso? Não tem mérito, não tem... Não, o mérito tem porque ele é assim... sempre é mérito, tá? Aqui eu costumo brincar, a pessoa não gosta muito, não, mas, por exemplo, o bandido que mata 30 pessoas é um cruel, mas ele melhorou, porque ele matava 20, né? Matava 100, agora ele mata 20. Tá. Nós sempre progredimos, né? Por isso que o universo fala que nós estamos sempre progredindo. Ou seja, nós estamos menos mal, né? Menos ignorantes, né? Menos ignorante, assim por diante. Né? Olha, tem muita gente entrando aqui. Eu queria só dar um oi aqui para o pessoal que está entrando por último. A Rafa Demel está dando boa tarde. Rafa, você é muito especial, uma pessoa muito especial. Você vai alcançar tudo que você quer, minha Com filha. certeza. Vai ou não vai? Já alcançou. É isso. Está vindo de lá para cá. Vai dar tudo certo. Já deu certo. Vamos lá. A Isabel está perguntando assim, olha, hoje faz 3 meses que meu irmão João Martinegui se suicidou. E ela está meio desolada. Certo. Eu sei que, viu, Isabel, né? Eu sei que, viu, Isabel, existe muita informação a respeito do suicídio. E, às vezes, isso assusta bastante a gente. É porque você escuta e você fica aflito, porque você escuta muita coisa. Mas não é assim. Então, não, exatamente. É muito subjetiva a coisa. Não é bem assim, não, tá, gente? Não é bem assim, não. É como uma enfermidade. Isso. Né? Cada um... o nome, por exemplo, pneumonia. É uma enfermidade, todo mundo sabe o que é. Né? Inflamação da parte da pleura, essas coisas todas. Mas, para mim, é diferente para o Zé e assim por diante. A pneumonia, para mim, não é a mesma para você. Exatamente. Não tem a mesma intensidade. Não tem a mesma intensidade. A mesma coisa... Não tem a mesma reação. Eu já vi falar que tem... Eu, por exemplo, eu tive pneumonia, eu cheguei a cuspir sangue, pouca coisa, mas eu sei de pessoas que teve pneumonia forte que não sentia nada.
Exatamente. É a mesma coisa suicídio. Entendeu? Não é isso? Exatamente. A mesma coisa é isso. Quer dizer, E o que ela precisa fazer para amenizar um pouco essa... Simplesmente você ore pelo seu irmão, sempre que você puder, do jeito que você quiser, em igreja, não importa da forma que você faz. Tá? Você ore para o seu irmão, compreenda que é o seguinte, que ele está muito protegido, muito, mas muito mesmo. Porque todo enfermo, seja ele emocional... Todos nós temos assistência, é isso que ele quer dizer. Ninguém está sozinho. Nunca estamos sozinhos. Então, assim, não crie essa... ouça, eu costumo dizer, ouça, mas não escute. Ou seja, o que as pessoas falam, não procure a informação com relação aonde o seu irmão está. Ou seja, não assimile. O que acontece é o seguinte, seu irmão está muito bem assistido. Essa recuperação é natural, tá? Então, ore pelo seu irmão, compreenda que foi a decisão dele, tá? Deve ter um motivo que só ele sabe, às vezes nem você não sabe o motivo qual foi. Mas é porque ele teve essa reação. E, com certeza, essa história toda que dizem de vale de suicida, sofrendo e tal, cada um é cada um. Tá? Então, não se preocupe, ore por ele e saiba, e toda vez que você mentalizar o seu irmão, mentalize ele como você o conheceu, sorrindo, brincando. Perfeito. Sempre isso. Porque essa egrégora que você lança no seu pensamento, fica em volta, porque tem uma ligação você com ele, então fica em volta dele, mesmo que ele no momento não possa perceber, não possa sentir, no momento certo ele vai perceber essa energia. Eu pedi desculpa para a Vilma, eu pulei a pergunta da Vilma aqui, ó. A Vilma está falando, é verdade que todo espírito desencarnado vai para o umbral? Essa pergunta nós falamos tanto na semana passada. Esse de umbral assusta a gente, né? Fala a verdade. Mas sabe por que assusta? Porque o umbral que nos mostraram foi no nosso lar, né? O livro. Enquanto estava no livro, estava tudo bem, né? A gente iria lá, eu estou aqui a sala está tranquilo. Agora, dentro da nossa, né, conexão, quando nós vimos o filme, que vimos o André Luiz lá no meio da lama, né, comendo, né, aquele polvo todo rasgado, isso aí deixa a gente em pânico. Umbral... Explica direitinho, então, que umbral não é um lugar. Umbral não é um lugar, gente. Não é que nem o inferno que nós apagamos, né? Não é um lugar. Umbral é uma consciência, é um estado, né? Todo mundo passa pelo umbral. Todo mundo. Não esse umbral de André Luiz, o umbral de cada um. Porque é uma passagem. Umbral por exemplo, quando eu saio do local que... Só para vocês entenderem, fica mais fácil. Quando eu estou num lugar frio, né? E de repente eu saio e sigo aquele choque que se chama inversão térmica, ali é uma passagem, ali é um choque, né? Pode-se dizer que é umbral, é uma transição que existe. Quando você desencarna, todos nós passamos por esse umbral, que é o quê? Essa transição do corpo, do peso do corpo físico para a leveza do espírito, né? Mas e se o espírito é um cara cruel e tal? Mesmo assim, ele sente uma pequena diferença, né? Uma leveza. Então, essa transição. Agora, de você ir aonde o André Luiz foi, ou então um lugar de paz, de harmonia, depende de você, né? Inclusive, esse caso de umbral hoje em dia está meio complicado, porque todos esses espíritos cruéis, quando desencarnam, eles não vão para lugar nenhum, já tem um grupo esperando ele para se juntar. É interessante você entender isso, né? Se colocou, até por causa da igreja, né? O costume de que você teria um inferno. Isso, um local, né? Um local. E, na realidade, é um estado de consciência. Não é um estado de consciência. Exatamente. E quando você olha, e você vê, por exemplo, o filme Nosso Lar, você foi lá no cinema e assistiu. Quando você pega a novela A Viagem, que você assistiu, Alexandre, você percebe que existem outras pessoas ali, mas porque todos estão na mesma frequência, no mesmo estado de consciência. Verdade. Por isso que você olha e vê outras pessoas, mas você pode perceber que tanto no filme como no livro, assim como também na novela, eles buscam, vai ter assistência. Sim, sempre tem. Então, não tem que temer nada, a gente não tem que ficar preocupado com isso. Às vezes, quando a gente se preocupa muito com o branco, ele está com sentimento de culpa. Né? Tem que tomar cuidado com isso também. Né? Não, e outra a gente não tem que ficar pensando em umbral. A gente tem que pensar em ser feliz e acertar aqui. Esquece, deixa para depois. Inclusive, nós tivemos que alarrar
Elahar, né? Jorge Elahar. Esteve conosco na quinta-feira, né, Quinta-feira retrasada. E ele falou uma coisa perfeita. Quem garante que você não está vendo o seu umbral encarnado? Até porque aqui pode ser umbral, né? Você pode como o umbral é um estado de consciência, né, como o Zé bem disse, o que acontece? De repente você está vivendo no famoso inferno, né? Eu falo assim, eu estou vivendo o inferno, né? Por quê? Porque você não está legal, alguma coisa não está bem. Você provavelmente está vivendo um momento seu. Vamos lá, tem bastante coisa hoje. Kátia Nunes, boa tarde, Kátia. Jéssica Paim também, ó. Boa tarde, está deixando os nomes aí. O pessoal hoje do tratamento, né? Da página do tratamento, está participando hoje também. Fiz questão que vocês participassem. Eu tenho um recado no final. Gostaria que você, principalmente você da Baixada Santista, que ouvisse o nosso recado. A Luciana Garante está falando assim: como saber se estamos cumprindo com a nossa tarefa? No meu interior, acho que sei, mas ainda tenho muitas dúvidas. Como é que a gente sabe se a gente está cumprindo, se está certo ou não? No fundo, a gente sabe, gente, vamos ser honestos, eu estou falando por mim mesmo. Tem hora que você sabe que está errado, não é? E comete o erro, mas você sabe que não. No fundo, você sabe o que é certo e o que é errado, se é esse caminho. Isso está no nosso projeto reencarnatório. Quando eu reencarno, eu sei tudo que eu tenho que fazer e o que eu não devo fazer. Só que o que eu não devo fazer, às vezes, é gostoso demais, né? É bom, é o prazer, né? É o que preenche aquelas nossas dificuldades. Quando eu estou frustrado, aí eu quero um sedativo. O sedativo chama-se prazer, é o remedinho chamado prazer, que muitas vezes nos leva a atitudes que depois se arrepende. E o prazer, ele é um sedativo como todo sedativo. Tu toma um comprimido, aí daqui a pouco tem que tomar 2, depois tem que tomar 3, porque aquilo vai aumentando, e você começa a intensificar essa atitude, e ela se torna destrutiva. Tudo que nos dá prazer, né? O fumo, o álcool, né? Até a comida, né? O sexo, tudo que se faz com excesso que gera o prazer, tudo que é com excesso é porque nós estamos buscando o prazer. E o prazer, ele sempre nos traz algo danoso no final. Então a gente tem essa noção, né? A gente sabe, viu? Ó, a Delmira Ciccone, Moutinho, Hugo, esposa sua, diz que o importante é a qualidade do tempo. Às vezes, um ato altruísta vale por todo um dia de trabalho. Sim. Creio que aqui somos observados, sem perceber que sejamos observados pelos bons espíritos, a nos instruir. Perfeito. Viu por que eu sei das coisas? Você aprendeu com ela, né? Tá certo. Perfeito. Delmira, continua ensinando esse homem aqui, tá bom? Um dia eu aprendo, viu? Jane Simonetti, boa tarde, irmãos. A Vilma está colocando... A Vilma acho que fez uma pergunta lá em cima, né? É verdade que todo mundo que desencarna, seja bom ou ruim, vai para um umbral? Ele já explicou agora há pouco, viu, Vilma? Já explicou direitinho. Fica preocupado com o umbral, não. Assim, nós temos que desmistificar, gente. Vamos desmistificar o umbral. É bom até mudar a palavra, viu? Em vez de umbral, passagem. Porque, na realidade, é isso que eu falei, o umbral que nos chocou, até então, né, Zé? A gente falava umbral, mas não ligava muito, porque estava tudo no livro, né? O livro. Agora, o umbral que nos chocou foi o umbral do filme Nosso Lar. Aí nos chocou. E as pessoas acham que vai ser sempre assim. Mas você já explicou direitinho, né? Viu, Vilma? Já deu a explicação direitinho, depois você dá uma consciência. A Isabel... A Isabel também, Isabel, dizem que vai para o umbral. Você vai para o umbral, Isabel? Cara, eu não acredito. Não, eu acho que ela está querendo se referir àquele caso do suicídio. Provavelmente a Isabel quer dizer isso. Não necessariamente. Olha, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Não necessariamente. Só para você entender, viu, Isabel? Funciona assim, ó. Quando uma pessoa sofre um AVC, ela pode ficar com alguma sequela, ou sequela nenhuma, ou pode estar em coma. Isso. Não é isso? A pessoa que entra em coma, ela fica onde? Num hospital em tratamento. O suicida, vamos fazer figurativamente falando, é aquele que teve um AVC. Ou seja, ele pode ter tido, mas em função do motivo, quem o levou a ter. Por exemplo, há suicidas que é permitido, para que haja uma expiação, para que haja um resgate, é induzido a se suicidar. Tá? E ele
por fraqueza cede. Esse vai ter uma sequela pequena, leve, tá certo? Um que por fraqueza, diga assim, desistência mesmo, por fracasso, por covardia, ele suicida. Esse vai entrar em coma e vai ficar sendo tratado. Então, cada caso é um caso, gente. Pra você ter uma ideia, assim, o livro do Divaldo Franco, o filme também fala sobre isso, Divaldo tentou se suicidar. Divaldo Franco passou por isso. Entende? Bem lembrado. O próprio Rossando Klinser, ele conta a história dele. Também 4 passou vezes. por isso. 4 vezes ele tentou se suicidar. Haroldo Dutra pensou em se suicidar, ele fala também sobre isso. Então, veja bem, esse papo de suicídio ele é muito relativo. Né? Ele é muito relativo. É evidente que não vamos também tampar o sol com a peneira. Vai haver sequelas. Lógico que vai. Mas não podemos ficar pensando que essas pessoas vão ficar sofrendo lá, sendo castigadas. Primeiro que Deus não castiga, ninguém castiga. Não tem castigo nenhum. Né? O que existe na realidade, é uma recuperação daquele problema. De repente, a pessoa pode se suicidar, percebeu que errou e vai buscar ajuda. E com certeza vai ser ajudado, porque nós somos ajudados o tempo todo. Então, é muito, sei lá, relativo, e pensar que vai para o Brau é algo muito forte. Olha, a Suzana Amaral está falando assim, meu filho partiu há 1 ano e 9 meses, estava perfeito. Infarto na minha frente, sofreu um infarto na frente dela, ela está com saudade. Sim. Deve ser 6 meses depois, após meu marido partiu. Já briguei com Deus, mas estou tentando entender. Ah, Suzana. Não, é fácil, não é fácil. Suzana, dizer que brigou com Deus, você não. Se eu falar, não brigaria. Só a gente sabe o que a gente sente. A gente sabe o que sente. E, na realidade, é um desabafo, é uma forma de desabafar, se gritar, ou seja, socar o saco de areia, né? Tipo assim. Mas, nesse momento, a gente não tem o que falar para você. Né? Não há nada que a gente disser aqui vai diminuir essa saudade. A única coisa que nós temos certeza disso tudo é que eles estão muito bem. Né? Inclusive, se seu filho desencarnou, o seu marido também, provavelmente estejam juntos. Né? Pode ser 5 anos, mas provavelmente juntos pela afinidade que eles têm. E com certeza, em alguns momentos, você provavelmente vai se encontrar com ele no desdobramento. Né? É permitido isso também na espiritualidade, talvez não no momento, em função dessa sua dor, dessa sua angústia, né? Mas o que nós possamos desejar para você é que Jesus ilumine o teu coração. E de minha parte, sinta-se muito, 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 muito abraçada mesmo, tá bom? E brigar com Deus não faz mal. Pode brigar, ele não liga não. Tá? Suzana, dê tempo ao tempo, as coisas vão se acertar. Agora, lembre-se sempre assim, o que eles gostariam que você fizesse. É verdade. Lembre disso. Legal. O que eles gostariam que você agisse? De que forma você agisse? Pega todo esse amor que você tem, essa saudade, transforma em amor, e num momento certo, que não é agora, está muito recente, transfere esse amor para alguém, para algum lugar, para alguma atividade. Porque eu sei que você tem amor demais. A gente sofre mesmo, mas a gente pode transformar esse amor em caridade, em ajudar, e de repente isso vai te ajudar muito e vai ajudar eles também, eles vão ficar muito felizes com você, não tenha dúvida disso. Vai pensando, isso é para refletir, tá bom? Agora, a gente entende que faz pouco tempo, a gente entende que isso é uma questão de tempo, então vá procurando sempre fazer as tuas preces com calma. Lembrando que se você estiver triste no teu coraçãozinho, eles sentem, às vezes, né? Eles podem, às vezes, não sentir. Tanto que eles ficam em estado de torpor lá, eles são colocados para descansar, para dormir mesmo, se estivessem dormindo, para que eles não sintam esses eflúvios de tristeza que vem aqui da Terra. Né? Eles fazem isso. Você pode pegar algumas passagens de alguns livros que falam sobre isso, entendeu? Então, é legal você vai, como se diz, construindo, né? Vai desconstruindo essa tristeza e construindo esse amor e transformando ele em amor para ajudar as pessoas. Mas isso é com o tempo, é o teu tempo.
como diz aqui, não tem regra, é o teu tempo, na hora que você sentir vontade, tá bom? E outra coisa, não se culpe de ter raiva de Deus, não, sabe porque Deus não liga para isso, não. Ele entende, nos ama. Quem ama não perdoa porque jamais se magoa, simplesmente ama. Entendeu? Quando isso tudo passar, que é evidente que vai ficar a marca, mas a dor vai ser menor, não se culpe, não, tá? Por ter brigado com Deus. Eu quero até lembrar as pessoas, quem é da Baixada Santista aí que está nos assistindo, que a partir de sexta-feira que vem, ao término do NED, né, que será ao vivo no salão, nós estaremos no atendimento fraterno, estaremos atendendo as consultas, as orientações com o Newton, comigo e outras pessoas que estarão aqui na casa. Ficaremos aqui até às 18h30, das 3 às 18h30, né, 3 horas à disposição de vocês, aqui na Evaristo da Veiga 266, para conversar com vocês, para a gente trocar uma ideia, para ajudar vocês, se for possível, tá bom? Se vocês quiserem. Isabel Martins, está agradecendo as palavras de conforto, a Vilma deu obrigado, né? Ricardo, boa tarde, Ricardo Luiz da Silva, de Ricardo, Santos. Um abraço, Ricardo, olha a tua terra aí, com mais para variar, né? Tempo fechado, né, Ricardo? Ei, cidade para chover, viu? Vídeos e notícias espíritas, boa tarde a todos de Santos, sejam bem-vindos. Olha, o Vídeos e Notícias Espíritas está falando, se eu não estiver enganado, o umbral tem várias camadas, e o nosso lar está em uma dessas camadas. Estou correto? O Ricardo está perguntando. Isso que é assim. Entenda bem, Ricardo. Isso você viu no livro Nosso Lar, né? Isso. Que foi o André Luiz. O que acontece? Você tem que entender que esse livro ele é da década de 30. Né? Como é que André Luiz podia falar mais de uma forma entendível, né? Hoje já se fala em multiverso. Imagina André Luiz falando em multiverso naquela época, coitado do Chico, já levou tanta pancada, levaria mais. Umbral, não só umbral, como várias colônias do Brasil estão na camada, por quê? Porque como é que você vai se conectar vibracionalmente? Porque você sabe muito bem, no próprio Nosso Lar, você sabe, a mãe de André Luiz, por exemplo, ela está em outra dimensão, ou outro universo, né? Hoje já se fala nos universos paralelos. Então, nessa dimensão cuja vibração é diferente, ela vinha visitar o filho e ficava pouco tempo, porque o campo vibracional dela, do campo áurico, do perispírito dela, não suportaria mais tempo do que está, que nem você, se você fizer um mergulho, né? Você sabe que tem um tempo, o mergulhador tem um tempo, depois tem que voltar. E outra coisa, voltar devagarinho, né? Se voltar rápido, dá embolia, né? Se você voltar muito rápido, dá embolia. Então você vai, né? Fazendo. É aquela dificuldade da época. Quando você fala camada, troca a palavra camada por frequência, por exemplo. Isso. Troca a palavra camada por frequência. E não se falava em frequência. Porque camada não tinha frequência. Não tinha linguagem. Não tinha linguagem para isso. Então, a pessoa usava a palavra camada, né? Mas dá para entender isso, né? Vamos lá? Mas perfeito, você falou. Ótimo. Perfeito, em dimensões diferentes, existem várias dimensões. A Vilma Alves Silva está falando assim, quando a gente morre, vem uma luz branca buscar a gente. Se a gente não ficar vagando aqui na Terra, tenho medo de morrer. Aí Vilma, uma luz branca, eu não sei se a minha vai ser branca. Você tem que tomar cuidado, que de repente é um caminhão que está vindo, né? Que naquele filme lá, né? Não, isso aí é outra coisa, viu, meu? Agora falando sério, ele está brincando, mas falando sério, o que acontece? Isso aí é uma informação que você vê nos filmes. Né? Ela está lembrando do Ghost, né? O Ghost está lembrando daquela luz. Então, quando ele olhava para a luz, ele não sabia se ele ia para aquele facho de luz ou se ele voltava lá onde estava a namorada dele. Então, o que acontece? Digamos que isso nós acabamos de conversar com... É uma frequência, é uma energia. Né? Essa energia, ela amplia. Como a sua mente vai se despreendendo do corpo físico, porque a mente física, qual é a nossa conexão na mente física? Os olhos, são sentidos, né? Olho, olfato, paladar. Esse é o nosso sentido no ambiente. Quando eu perco o meu corpo físico, todos esses sentidos se focam numa coisa só, né? No temporal, né? Nessa parte temporal aqui. Então, o que acontece? Você foca em algo. Em focar algo, pode sim. Uma energia proveniente de algum espírito que esteja nos indicando o caminho, né? Ou
a minha própria necessidade de enxergar, me libertar desse momento de obscuridade, entende? Pode sim acontecer, mas cada um é cada um. É o que a gente sempre fala, não existe uma regra, cada um é cada um, viu? Mais uma vez eu falo, não se preocupem. A gente tem curiosidade de saber Sim, mesmo. claro. A gente, na verdade, a gente está sempre buscando ajuda. Eu quero essa luz branca, eu quero que alguém venha me buscar. Eu mesmo, eu penso assim, quando esse cara, eu adoraria que minha mãe viesse me buscar. Minha mãe é fundadora aqui da casa. Adoraria, claro, minha mãe, meu pai. Mas eu não sei se esse é o procedimento, se isso vai ser o melhor para mim, se eu vou estar preparado para isso. Então, eu não me preocupo mais com isso. Então, não se preocupe com se você... Uma coisa é certa, ele falou aqui, sabiamente, nós sempre teremos ajuda e amparo. Nunca estaremos sozinhos. Isso é regra. Você não estará sozinho. Tenha consciência e tenha certeza disso. Por exemplo, já que a gente falou do nosso lar, André Luiz ficou, teoricamente, dizem aproximadamente 8 anos no umbral. A mãe dele acompanhou ele durante esses 8 anos. O tempo todo. Ele só não via, mas ela estava lá. Né? Então você não está sozinho. Nunca. Né? Vamos lá. A Elizabeth pergunta se nós temos. Nós temos Instagram, Elizabeth, mas a gente não usa muito o Instagram. A gente usa mais o Facebook, né? Nós temos o nosso canal no YouTube. O Instagram é Seara_D_José. Seara_D_José. Você encontra lá o nosso Instagram. Pode se comunicar por lá também, nós responderemos aí, tá bom? A Suzane, que falou agora do desencarne lá dos familiares, está dizendo, obrigado, eu estou tentando prosseguir. Você vai conseguir. Vai conseguir, com certeza. É questão de tempo, né? Porque, inclusive, Suzane, tem um detalhe. A gente não tem essa percepção, mas os seus familiares também, não só o seu guia espiritual, que todos nós temos, está te confortando todos os dias, eles te abraçam. Logo quando você desperta, eles te abraçam, os seus protetores. Que a gente não vê, né? Olha, aqui a gente não vê, mas ele te abraça e te conforta todos os dias. E familiares queridos, né, que você tem no mundo espiritual, sentem o que você sentiu, né, sentiu o que você está sentindo, então também está te confortando. Então, é uma coisa que vai se diluindo aos poucos. A gente quer um salto quântico, mas você já venceu, tá bom? E tem uma coisa aqui, uma frase que diz assim, que saudade é a voz do tempo cantando as melodias dos bons momentos. Então, lembre dos bons momentos que vocês tiveram junto e curta esses bons momentos, tá bom? Faça a saudade virar isso, tá bom? Elizabeth Chaves. Quem não deve, não tem nada a temer. O espírito não morre, a vestimenta carnal sim. Isto é, o corpo. Parabéns. É isso, Elizabeth, não tem jeito. Parabéns. E é uma questão também, a gente tem que entender, essa preocupação com o umbral, essa preocupação do desencarne, traz também a nossa vivência, aquilo que desde que nós fomos criados. O tempo todo nós somos criados para ter medo da morte. O tempo todo somos avisados que se você fizer tal coisa, você pode morrer. Então, é claro que a gente traz também, e isso não é de agora, né? A gente traz essa carga de medo, né? Sim. Então, quando a gente está próximo, ou já está dos 60, 70, 80 anos, a gente começa a cabeça começa a pirar, né? Estamos chegando, está chegando. Exatamente. E não pode ser assim, porque tem uma continuidade. Então, Elizabeth, você foi muito feliz na sua frase aí, tá bom? A Vilma está falando que ela vai ficar mais tranquila, né? Que é o que ela perguntou da luz branca, né? Sim. Tá? Vilma, tranquilidade. Viva intensamente, todos vocês, vivam com intensidade. Viva um dia de cada vez, aproveitem. Cada vez, olha só que legal, amanhã a gente tem um dia novo para construir alguma coisa, para desenvolver, não é verdade? O vídeo de notícias do Ricardo, ele falou assim, existe um livro chamado Morri, e agora? E nesse livro relata um caso que uma pessoa morreu e não sabia que morreu. Sim. Isso realmente acontece? Claro. O espírito leva um tempo para descobrir. Sim. Você tem que vir numa reunião de desobsessão. Venha numa reunião de desobsessão de uma casa espírita e você vai ver que não tem só... Tem cara que não se conforma. Não se conforma. Entra em casa, fica a porrinha da mulher, o filho, fala seus pais do cara gritando e tal, não se toca. E às vezes demora bastante para acordar. Tem uns que, por exemplo, são atropelados, cai na rua, faz assim, levanta e vai andando. Foi o caso do Ghost, né? Foi o caso do Ghost. Ele tomou um tiro, levantou e continuou correndo atrás do cara. O Ghost também aquele Sexto Sentido também. O Sexto Sentido. Veja esse filme Sexto Sentido, que ali tem tudo a ver, viu? Sabe por quê, o Ricardo, né?
Isso. Ó, sabe por quê, Ricardo? Eu vou dizer uma coisa para você, é que você sabe também, né? Nós hoje somos quase 30 bilhões de espíritos na psicosfera terrestre. 7,8 mais ou menos está encarnado. E nós somos diferentes uns dos outros. Você não vai encontrar Uma pessoa igual. igual. Não tem. Nós somos igualmente, diferentemente, como eu costumo dizer. Não tem ninguém igual. E tem mais, hein? Se você pegar esses povo todo e for contar o cílio de cada um, não tem nenhum igual, com a mesma quantidade. Não tem. Nós hoje temos quase 100 trilhões de células no organismo. Não tem igual. Não essa é a perfeição universal, que nós ainda não conhecemos. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda no berçário. Nós não estamos nem no fundamental, nós estamos no berçário. Entendeu? Então, por estarmos no berçário, como é que você ensina álgebra para uma criança do berçário? Não dá, não tem jeito. Então, por mais que a gente estude, por mais que a gente ouça, por mais que a gente pense, por isso que no Livro dos Espíritos, logo no comecinho, ele fala o seguinte, que Deus não nos dá a condição de conhecer. Não é que ele não nos dá, isso é uma linguagem também da época. Não é que ele nos dá, é que nós não temos, por mais que a gente queira entender, não dá para entender. Tem sim, e não é pouco não, cara, é muita gente, vai por mim. Mas Perfeito, é isso aí. A Sandra Neves está falando assim, quando desencarnamos, no primeiro dia, seu espírito vai acordar ou vai estar acordado? Acordar, depende, cada caso é um caso, né? Tem uns que já tem consciência que já vai desencarnar, já está se preparando, e quando vem o desencarne, por exemplo, depende do tipo de desencarne, vamos colocar dessa forma. Né? Também. Você tomou uma série de medicações, você está desprendendo, não é verdade? Também. Depende. Está em coma, pessoas estão em coma, é degradativo. Quer ver é duro, é difícil, é doloroso para quem fica, mas é bom para quem vai? O Alzheimer. O Alzheimer é duro para nós. Eu sempre que minha mãe teve Alzheimer, morreu de Alzheimer. É duro para nós. Você passar aquela situação de repente você não existe mais para ela e assim por diante, você vê ela definhando o corpo e tal, não sei o quê. Mas ali o que está vendo uma diluição do corpo, né? Gente, vou falar de novo, não é regra. Normalmente são aqueles espíritos mais endurecido no sentido de não aceitar a morte, né? De não aceitar, não se libertar do materialismo, não se libertar do imediatismo. Então, só que é uma pessoa tão boa, todos nós somos, mas que merece esse desprendimento sem dor. Então, quem sofre é a família, que já sabia que ia sofrer, nós já sabíamos. Ela sofre com isso, mas o espírito em si não, porque cada vez que ela pode ver que no final ela está sempre dormindo, ela pouco acorda, né? Ela pouco acorda. O que acontece? Quando a gente dorme, o que acontece com o espírito? Ele está no corpo? Não, ele está livre. Ele começa a reencontrar. Por que fala assim, minha mãe, meu tio, a minha mãe, meu pai, não sei o quê, enlouqueceu, já morreu. Por quê? Porque está se reencontrando com a família espiritual, né? Nós somos uma família espiritual. Está se reencontrando, está se readaptando. Está vendo o quanto dá, ainda não quer ir, né? Ficar assim, não, mas no fundo, ele está se libertando, né? Então, essas enfermidades do coma, ela é mais gradual, Agora, aquelas que são acidente e tal, já é mais complicado, que a pessoa não está preparada e ocorre, apesar que, gente, uma coisa que nós falamos sempre, nós não somos enganados. Não existe injustiça. Nós sabíamos de tudo que passou, tudo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Nós sabemos. O nosso projeto reencarnatório, o meu me pertence. Então, eu já sabia disso. Né? Então, a gente sempre sabe. Né? Você não está sendo... não tem surpresa. Não tem ninguém enganado. Para nós ou para quem está do lado, talvez seja uma surpresa. Sim. Mas o que você falou é verdade. Por exemplo, meu pai teve Alzheimer no final por causa de um câncer de metástase na cabeça. E é engraçado que quando a pessoa tem esquecimento, ela esquece até das coisas que ela gosta, que ela deixa de gostar. Sim. Então, eu cortava o bigode. Ele tinha um bigode que ele não deixava cortar nunca. Ele foi militar. E ele não gostava de cortar aquele bigode nunca. E um dia eu cheguei lá no hospital e falei, vamos cortar o bigode? Ele falou, vamos? Eu olhei e falei, mas pode cortar? Pode. Então, é assim, funciona. É o desapego. Agora, o desencarne depende muito da condição, que foi como você deixou bem claro. Cada um é cada isso aí. Vamos lá. Cleonice está dando boa tarde para nós. Boa tarde, Cleo. Isso, temos mais 9 minutinhos ainda.
Lembrando a vocês que são daqui da Baixada Santista, que nós faremos, o Nilton estará aqui, tem mais uma equipe aí, o atendimento fraterno toda sexta após o NED. E o NED será presencial. Então, você pode vir aqui, assistir essa nossa reunião que estamos fazendo pela live. Será transmitido, continuaremos a transmissão para quem não é da Baixada Santista. E logo após nós estaremos atendendo, dando as orientações para você que está passando por um momento de aflição. Depressão, síndrome do pânico, de ansiedade. Já temos um psicoterapeuta espírita, né? Temos um terapeuta holístico, temos mais nossas irmãzinhas que conhecem bem o Evangelho, que têm conhecimento da doutrina aí para ajudar vocês, tá bom? Transtorno de ansiedade? Não, transtorno de ansiedade, então, com certeza. Olha só, a Sandra Neves está falando assim, meu cunhado, com 7 dias desencarnado, sentiu um cheiro forte de flores. Ele morreu de AVC, deve ser isso que ela está falando. E depois ele teve 3 infartos. Isso tudo no mesmo dia. Foi muito rápido. No dia que ele desencarnou, né? Ele teve o AVC e teve o infarto, né? 7 dias, exatamente. Ele passou. E ela disse que sentiu um cheiro forte de flores. Por que as pessoas sentem? Então, porque, na realidade, o Chico, por exemplo, ele tinha essa capacidade, ele te cumprimentava, tu pode ficar cheirado sem cheiro das flores da mão. Né? O Chico tinha isso. O pessoal fala que quando o Chico chegava, tinha momento... Isso, por quê? Porque quando a gente pensa nas flores, o que a gente sente? Uma coisa gostosa, né? Ela nos acalma, nos tranquiliza, é o fluido da flor, né? É o plasma das flores. E ele é muito utilizado na espiritualidade. Irmã Sheila, não estou dizendo que Irmã Sheila tinha acompanhado ele, mas Sheilinha, que era uma enfermeira da época da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Irmã Sheilinha, quando ela aparece nos locais em que existe ectoplasmia, agora nem tanto existe, quando ela vem da comunicação, é um cheiro de rosas, de flores muito forte. Então, é uma espécie de uma forma de espírito se apresentar. E, normalmente, espíritos que trabalham com a medicina, eles utilizam muito isso porque ele é medicamentoso, são fluidos medicamentosos que têm essa fragrância. Como nós ainda não temos a capacidade de diferenciar, né, esses fluidos que caem sobre nós, o que ocorre? Eles colocam nesses fluidos uma essência que dá esse sentido de flores, para que a gente possa perceber a presença deles. Vocês querem ver um exemplo muito simples, científico? O gás de cozinha. O gás de cozinha não tem cheiro, vocês sabiam? Não tem, o metano não tem cheiro. Eles colocam para que, se houver um vazamento, você perceber que mesmo, tenha. É isso mesmo. Então, o que é? Para perceber a presença do gás. E eles fazem isso para você perceber a presença dessa corrente maravilhosa que está sempre conosco. Né? Mas fica tranquila, Sandra, fica tranquila que todos são assistidos e amparados. Aí com certeza. Né? Com certeza. E não tenha dúvida que esse cheiro é um indicativo de que eles já estavam parados. Agora eu faço questão de contar uma coisa. Contavam para mim, falavam para mim, eu não acreditava. Eu fui numa palestra, eu passei a tarde toda em São Bernardo. É uma palestra que ele dava uma vez por ano, Divaldo Franco. Ele dava uma vez por ano, ele vai numa instituição, se eu não me engano, eu acho que é São Bernardo, se eu não me engano, em São Bernardo do Campo. Não sei se você lembra disso. Não. Ele vai uma vez por ano lá. Nós fizemos uma caravana e fomos até lá. Passamos a tarde toda, tinha música e tal, e aí tinha o Divaldo, às 5 horas da tarde, o Divaldo começa a falar. Das 5 às 6. No final, ele recebe Dr. Bezerra de Menezes com aquela mediunidade de transfiguração. Você olha para ele... Já vê que não é ele. Não é ele, é Dr. Bezerra, mas não é isso que eu ia falar. Das 5 às 6, daqui a pouco começa um cheiro de perfume, de flores no ambiente, toma conta do ambiente. E depois eu fiquei sabendo que quem está exalando, quem está fazendo isso é a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. É a Joana de Ângeles. Também faz. Já tinham me contado, eu não acreditei. Um cheiro de flores, a coisa mais gostosa que tem. Sim. Então, naquele momento, eu acho que eles pegavam o ectoplasma das pessoas, né, para poder converter naquele cheiro. Talvez aquilo nos trouxesse tranquilidade. Como se fosse um passe. Com certeza. Como se fosse um passe, né, para todos nós. Então, realmente existe essa manipulação mesmo, né, dos espíritos para isso. Vamos lá? Nós paramos aqui. Elizabeth, ok. Delmira Ciccone Moutinho.
Ó, estamos finalizando, tem mais 4 minutos, gente. A respeito do mal de Alzheimer, a pessoa sempre fala da mãe, que quer ir para a casa da mãe. É, exatamente. Eu já reparei em vários casos. Você sabe me dizer por que seria isso? E vai rapidinho que tem mais gente. Tá, não, vou falar rápido, mas ela sabe disso, porque quem cuidou da minha mãe foi essa mulher. Realmente, a sua esposa, Delmira, sua esposa, para quem não conhece. Ela foi uma pessoa maravilhosa. Ela era uma pessoa maravilhosa, e ela foi a cuidadora da minha mãe, cuidou da minha mãe, nossa, acho que nem como as filhas cuidariam. Ela foi uma pessoa importante na minha vida, e foi muito importante na vida da minha mãe, que fez coisas só eu sei, só eu vi. Mas é porque a mãe é o vínculo, é o maior vínculo que tem, e provavelmente, no caso da minha mãe, é que a mãe dela, minha avó, estava protegendo-a. É aquilo que eu falei, quando você está nessa fase de desdobramento, desdobramento para o mundo espiritual, os protetores da Luísa era a mãe dele, né? O Chico também quem foi? A mãe dele. Foi a mãe. Então, a minha mãe era a mãe dela. Então, normalmente, a mãe, que é aquela que tem um vínculo, né, físico, porque foi ela que gerou, está presente. Então, com certeza, era a minha avó que estava presente, que ela falava, via minha avó toda hora. Com certeza era isso. É isso aí. A Vilma Alves está falando novamente. Meus queridos amigos, tem um microadenoma dentro da hipófise e não dá para fazer cirurgia. Por isso, participo sempre das cirurgias espirituais. Ela está se referindo da quarta-feira, às 19 horas. Maravilha. Trabalho com a energia emanada por vocês. Só tenho a agradecer. Agradeço aos espíritos, aos amigos espirituais, agradeço juntando-se o teu merecimento. Exatamente. E todas aquelas preces, os espíritos retirando o ectoplasma de todos para poder justamente auxiliar dentro desse contexto que eu falei. Tá bom? Muita paz a tu, que você continue, faça o tratamento, e que se tiver sempre alguém precisando, né? Que venha aí, faça o tratamento conosco. E se você for de Santos, quiser vir também, né, Zé? Pode também, todos vocês estão convidados. Pode vir. Quem não for de Santos, se quiser entrar, eu passo o link para vocês, não tem problema. Não, eu estou falando no caso da presencial, né? Se quer vir aqui bater um papo com a gente, né? A gente pode... Isso aí. A Sandra Neves está agradecendo, gratidão. A Sandra Costa Ramos está dando boa tarde. Ângela Camelo. Grande Ângela Camelo, essa menina aí, quem não conhece a nossa palestrante, a gente esteve conosco aqui. Já teve. Nossa, uma pessoa maravilhosa, sensacional. E a Ângela está falando. Beijo para você, Ângela. Está falando assim, representa a vida. Com certeza. Tá bom? Seja o que for, representa a vida. Pessoal do tratamento, vocês estão nos assistindo mais uma vez, eu aviso que nós estaremos presencialmente na sexta-feira que vem, não mais no estúdio, estaremos ao vivo com as pessoas que quiserem participar. Você da Baixada, se quiser vir aqui, sexta-feira à tarde, estaremos aqui às 14 horas, e logo após nós vamos atender as pessoas que precisam de ajuda através de uma orientação, de uma consulta, tá bom? Após as 3 horas da tarde, estaremos à disposição de vocês. E para você que está em tratamento, para a Vilma, para a Ângela, para todo mundo, para a Sandra, e todos que citaram o nome daqueles que desencarnaram, ou aqueles que estão passando por um momento de aflição, a prece do nosso querido irmão Newton Júnior, nesse momento. Vamos acompanhar essa prece e para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Acompanhem conosco. Quiser colocar um copinho d'água, não custa nada. Coloca um copinho d'água, não tem problema não. Tá bom? Bom, essa prece eu dedico a todos aqueles que precisam do conforto de Jesus, os que estão enfermos do corpo físico, os que estão enfermos do corpo espiritual, aqueles que partiram de forma como suicídio, uma enfermidade que ainda estão em sonolência, enfim. Todos aqueles enfermos que precisam dos eflúvios dessa corrente maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, Nero de Jair, Arnaldo de Carvalho, Dr. André Luiz, e também com a ação da irmãzinha Sheila, trabalhadora incansável. Essa corrente, nesse momento, porque basta apenas nós pensarmos, porque eles estão sempre dispostos a nos ajudar. E essa corrente, nesse momento, se forma com grande intensidade e vai a todos os lares daqueles que aqui estão e, ao mesmo tempo, daqueles na qual nós iremos mentalizar nesse momento, com uma forma de gratidão, nós iremos mentalizar
essa luz enviada por Jesus e por esta corrente poderosa, esses eflúvios que caem sobre nós, nós mentalizaremos indo de encontro aos lares daqueles que nós achamos que precisam dessas emanações. E aqueles que perderam seus entes queridos nesse momento, vai mentalizá-los sorrindo, felizes, como pelas lembranças que tinha no passado. Até mesmo que saíram da vida pela porta do suicídio, também vamos emanar esses eflúvios, olhando-os num momento de alegria, de felicidade, sabendo que eles estão sendo amparados. E nós daremos esse cadinho para ele, da nossa alegria de ter esses momentos que estiveram conosco, a gratidão a Deus por fazer parte da vida deles. Então vamos mentalizá-lo completamente envolto de uma luz. A tonalidade eu deixo a critério de cada um de vocês. Sintam essa energia envolvendo-os. Mentalize-o, não imagine, porque não é imaginação, é realidade. E a realidade é mentalização, visualização. Nesse momento, todos aqueles que amamos, que partiram desta vida, mas para a nova vida, nós vamos mentalizá-los coberto de luz, coberto de energia, cheio de alegria, com muitas flores, com muita luz. Esse é o desejo de Jesus. E nada nem ninguém pode mudar isso. A nossa gratidão a todas essas correntes que trabalharam anonimamente por essas energias que chegaram até nós. Agradecemos ao Mestre e às forças que regem o universo. Meus amigos, mais um convite para vocês. Amanhã estaremos com a Semana Espírita, a terceira palestra da Semana Espírita de Santos, com o doutor Alexandre Carvalho, quem é Adeilson amanhã, né? Adeilson Salles, amanhã às 20 horas estaremos aqui. Quem vai transmitir, a produção é nossa. Estará aqui o doutor Alexandre Adeilson e domingo o doutor Paulo Fructuoso falando do câncer. Olha só, doutor Paulo Fructuoso, um especialista. Fala um pouquinho dele rapidamente. Não, ele tem ele é o pai dele, né? O pai dele já tinha todo esse trabalho de ectoplasmia. E ele é especialista na área de ectoplasmia. Então, ele vai explicar como funciona todo o processo do câncer, como evitá-lo, né? Ou até curá-lo. Existe um hospital no Rio de Janeiro, né? O Frei Alberto, eu esqueci o nome. Eu também esqueci o nome. Mas é um hospital do Rio de Janeiro. Ele vai falar, gente, não percam. Vale a pena, tanto o Adeilson como o Dr. Paulo. Sim. Vale a pena. Amanhã, sábado, às 20 horas e domingo, às 20 horas também. O Dr. Paulo é impressionante o conhecimento dele e a capacidade dele de outra coisa. Além do conhecimento, ele fala de uma linguagem que você entende. É muito. Não percam, gente. Não percam mesmo. Vale muito, muito a pena. Né? O Ronaldo Sebastião está falando aqui, espiritismo e caridade e saúde e vida. É isso mesmo. Saúde e vida, espiritismo e caridade. Obrigado, viu, cara? Obrigado, tá? Pessoal do tratamento, da página do tratamento, eu estou com vontade de, justamente por causa dos dois assuntos, eu vou transmitir também para a página do tratamento do Seara de José também. Então, você que entrou pela página do tratamento, vai assistir, vai ter oportunidade de assistir também, além da principal, quem está medindo tudo, que é a USE de Santos, a USE Intermunicipal de Santos e Cubatão, através do presidente, doutor Alexandre de Carvalho. Tá bom, gente? Para vocês todos, uma tarde maravilhosa. Foi muito bom estar com vocês, muito bom interagir com vocês, foi gostoso. Eu aprendo muito com vocês, com as experiências de vocês. Que Deus ilumine os vossos corações. Um fim de semana de paz, de tranquilidade, de serenidade para todos. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, fique com Deus. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado
Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.